A Ucrânia lutou bravamente, mas agora acabou. A munição chegou ao fim, o ânimo está baixo e parece que Putin vai conseguir a vitória. Qual é a real situação do conflito na Ucrânia 2 anos depois da maior invasão militar na Europa desde a Segunda Guerra Mundial? Quer entender tudo isso? Então confere aí o episódio de hoje. Atualiza aí! Fala galera, Tobi na área com mais um Atualiza aí no ar. A guerra da Ucrânia completou 2 anos e a situação é desesperadora para os ucranianos. O que todo mundo imaginava que seria uma guerra rápida e gloriosa para a Rússia já se estende por 2 anos. A Ucrânia resiste bravamente, mas simplesmente parece que agora não é mais possível, porque a Ucrânia tem a cada dia perdido o apoio internacional. Pelo menos o apoio na prática. Na teoria ele ainda existe, mas na prática o envio de munições, de armas, de suprimentos, de inteligência, de informações tem sido cada vez mais escasso. Falta munição para o soldado ucraniano, sem falar da questão da corrupção na Ucrânia, que isso é endêmico, provavelmente até mesmo pior do que aqui no Brasil. Bom, antes de eu mostrar a reportagem que eu separei para você no dia de hoje e fazer aí toda essa análise, claro, deixa eu pedir para você que ainda não está inscrito aqui no canal, para que a gente possa chegar aos 100 mil inscritos. Falta tão pouco, tá faltando um pouquinho. Com a sua ajuda, com a sua inscrição agora, nesse momento, vai lá e clica no botão vermelho, vai faltar bem menos e a gente vai chegar lá. Não esquece do seu like e deixa aqui o seu comentário. Você acha aí quem está vencendo o conflito? É a Rússia? É a Ucrânia? Coloca aqui que eu quero saber o que você pensa a respeito disso. Tamo junto? Obrigado de coração. Não esquece do seu like e da sua inscrição, porque, galera, 100 mil inscritos é a nossa grande meta para 2024. Agora vamos lá para a reportagem que eu separei para você no dia de hoje. Reportagem muito importante que mostra ainda um apoio à Ucrânia, mas esse apoio cada vez mais escasso. Diz assim o portal G1: líderes ocidentais vão a Kiev em solidariedade à Ucrânia no 2º aniversário da guerra com a Rússia. Quem imaginava? Eu que gravei um vídeo bastante longo aqui há 2 anos atrás, quando justamente começou esse quadro que é o Atualiza aí. O primeiro vídeo do Atualiza aí é justamente falando sobre esse conflito da Ucrânia, que todo mundo imaginava que seria curto, principalmente os russos, em especial Vladimir Putin. 3 semanas, 1 mês, aqui Kiev já estaria dominado, o Zelensky teria fugido e um governo pró-russo teria sido colocado ali. Pois bem, o Putin fez uma avaliação completamente equivocada do cenário internacional, embora os sinais que chegavam, para ele, principalmente com a retirada lá dos Estados Unidos do Afeganistão, mas tudo que estava acontecendo sugeriam que o Ocidente não iria apoiar, no máximo ia fazer nota de repúdio, mais ou menos como aconteceu lá em 2014, quando o Putin invadiu e anexou a Crimeia, região importantíssima que era da Ucrânia e já pertence à Rússia há algum tempo. Contudo, as coisas aconteceram de maneira bem diferente. O Ocidente de fato se juntou, em especial à Europa. Por quê? Se entendeu que o Putin é uma ameaça à segurança europeia. O Putin não iria parar e não vai parar na Ucrânia, a não ser que a Ucrânia consiga expulsar os russos do seu território. As ambições do Putin são muito maiores, é uma espécie de recriação da União Soviética. Só lembrando que esse ano tem eleições na Rússia e você não tem a dúvida, o Putin vai ganhar com ampla vantagem, larga maioria, até porque o seu adversário político, boa parte deles são eliminados. O último foi aí o Navalny, que foi eliminado em uma prisão no Polo Norte. Olha só o nível de atrocidade do que acontece lá na Rússia. Só que, galera, não se enganem, tá? O povo russo é um povo que, sim, gosta de um líder forte e tirano. Isso é desde o período dos czares. E é inegável que o Putin devolveu ali para o russo médio aquela importância que ele perdeu depois do fim da Guerra Fria. A Rússia que estava completamente falida, a Rússia que não era mais nada, que não apitava mais nada na geopolítica mundial, simplesmente voltou a ser um país pelo menos temido, pelo menos agora com uma aura de poder que eles não tinham desde os anos 90, do final da Guerra Fria. E é por isso que os russos, em grande medida, apoiam o Putin. E não se esqueça, né? Dentro da Rússia não existe nenhum tipo de liberdade de expressão, não existe nenhum tipo de oposição eficaz ao Putin, porque ele controla tudo, né? Toda a vida
política e toda a vida civil, da mesma forma que o czar controlava, da mesma forma que o Stalin controlava, ou seja, a parte da Europa Oriental é sempre um lugar controlado por tiranias, em especial a Rússia. Mas a guerra completa 2 anos, porque a OTAN resolveu ajudar a Ucrânia. Contudo, o que tem acontecido é, cada dia mais, simplesmente a OTAN, em especial os Estados Unidos, tem diminuído aí o apoio, principalmente com os republicanos que não querem mais apoiar a Ucrânia, e o Donald Trump, que é o grande líder dos republicanos, já disse, caso seja eleito, a guerra acaba em 24 horas. E só tem um jeito dessa guerra acabar em 24 horas. É a Ucrânia cedendo os territórios que já foram conquistados pela Rússia. E eu acredito que seja isso que o Joe Biden, aliás, que o Donald Trump vai fazer caso ele seja eleito. Ele vai obrigar a Ucrânia a negociar de forma bem simples. Ucrânia, a fonte secou, você senta e negocia, ou então você vai perder tudo, porque nós não vamos te dar mais nenhum apoio. Na minha visão, isso é um grande erro estratégico, porque foi a mesma coisa que aconteceu lá na Europa nos anos 30, quando o homem do bigodinho ridículo lá da Alemanha começou a anexar territórios, e a Inglaterra e a França, numa política meio idiota de apaziguamento, que foi bastante criticada pelo que na época era só um deputado, mas se tornou o primeiro-ministro, Winston Churchill, dizendo que era uma política covarde. No medo de ter a guerra acabou acontecendo. Agora, os Estados Unidos têm aí as suas razões. É um país gigantesco, totalmente distante aí do conflito da Europa, e ele percebeu, e o Donald Trump foi quem mais falou sobre isso, que simplesmente a Europa deitou embaixo do guarda-chuva de proteção americana enquanto fazia sua economia crescer. Lembrando, a Europa, em especial a União Europeia, que começou a fechar muitos acordos com China, comprar combustível barato da própria Rússia, ou seja, a própria Europa Ocidental se voltando comercialmente para esse mundo que não é confiável. Mundo comunista, mundo autocrático, não se confia nisso. Mas a Europa parece que começou a virar as costas para os Estados Unidos. E o que os Estados Unidos fez? Ah, é? Vai ser desse jeito? A economia de vocês prospera enquanto nós arcamos com o custo de manter essa aliança militar, a OTAN? Pois é, o Trump, quando ele era presidente, ameaçou a sair da OTAN. Isso que ele fez. E agora, com a invasão, há 2 anos atrás, da Ucrânia pela Rússia, ficou aí comprovado a teoria do Donald Trump, que a Europa simplesmente não tem capacidade de proteção. E galera, isso aí é um ensinamento gigantesco. A Ucrânia cometeu um erro estratégico absurdo. Olha que países menores, como a Iugoslávia, lá no período da Guerra Fria, embora na zona de influência da União Soviética, sempre manteve um exército forte e poderoso, porque, embora estivesse na zona de influência, sempre quis manter uma política independente, embora fosse socialista, mas no caso de uma possível invasão, teria força para lutar. E o exército ucraniano só tem algum tipo de força porque o Ocidente o financia, ou seja, sem o Ocidente, a Ucrânia já teria caído há muito tempo. Mas é fato que o Putin precisa ser parado de alguma forma. E por isso a Europa agora tenta desesperadamente se mobilizar para financiar e manter a Ucrânia como um estado tampão. Estado que já foi criado com essa finalidade. Mas foi criado com essa finalidade pela Rússia. Mas agora a Europa quer a Ucrânia como tampão entre a Rússia e a Europa Ocidental. Entre as ditaduras do mundo e a Europa e o mundo livre. Agora, meu amigo, paga o preço Europa por não ter se preparado para um conflito que seria inevitável. Contudo, agora as aparências são importantes. E aí a União Europeia tenta aí manter as aparências de defesa da Ucrânia, mas o dinheiro é cada vez mais curto. Se liga nas letrinhas pequenas. A guerra começou no dia 24 de fevereiro de 2022, quando a Rússia invadiu a Ucrânia e fez ataques pela terra, pelo ar e pelo mar. Embora não haja estatísticas fiéis, estima-se que pelo menos 500 mil pessoas morreram nos dois lados das trincheiras. É uma guerra absurda, galera. É a maior guerra, o maior conflito europeu desde o final da Segunda Guerra Mundial. É um negócio muito sério. Essa invasão russa foi uma invasão gigantesca. O Putin moveu tudo que tinha de melhor
para a Ucrânia. É o maior ataque de mísseis da história da humanidade. Nunca se utilizou tantos mísseis como artilharia do que na guerra da Ucrânia, ou seja, é uma guerra que tem muito a ensinar para o mundo e, como eu sempre falo, vamos aprender com o que está acontecendo no mundo. O Brasil tem que ficar muito atento. O Brasil precisa muito se modernizar e se fortalecer no campo aí da defesa, porque uma guerra de grandes proporções se avizinha. Veja, o mundo hoje é muito parecido com os anos 30, anos que antecederam a Segunda Guerra Mundial. E o Brasil é um grandão bobão. O Brasil é um gigante, é um país cobiçado, com muitas riquezas e uma força armada ridícula se comparado ao tamanho, né, do que tem, o tamanho do seu território, das suas riquezas. Não que as forças armadas sejam ridículas, mas sim a maneira, o poder que elas passam. Isso sim é ridículo, é uma força muito, muito, muito pequena. O que o Brasil poderia fazer é mais ou menos o que a Ucrânia faz, uma guerra de resistência, uma guerra de guerrilha, e é só isso. O Brasil não tem capacidade de projeção de poder, o Brasil não tem armas modernas, o Brasil depende do exterior, e agora até devido aí às imbecilidades do anão diplomático brasileiro, agora até mesmo vai perder tecnologia internacional devido aí às falas absurdas e abjetas, né, do senhor Lula, e tecnologia israelense, por exemplo, pode deixar de chegar ao nosso país. O Brasil precisa investir pesado em tecnologia. Por enquanto não tem, compra do exterior, mas invista na produção local dessa tecnologia para não ser dependente de outras nações, como a Ucrânia está sendo. Pois bem, agora, como eu disse, voltando aí para a Ucrânia, enquanto Donald Trump fala em sair da OTAN e acabar com essa guerra da Ucrânia em 24 horas, o Joe Biden tem tido aí uma política, na minha visão, muito mais acertada. O Joe Biden falou o seguinte, olha aí, ó, o corajoso povo da Ucrânia continua a lutar, inabalável na sua determinação em defender a sua liberdade e o seu futuro. A OTAN está mais forte, maior e mais unida do que nunca, fecha aspas. Olha, eu discordo um bocado aqui do Biden, tá? A OTAN está maior, de fato, mais países entraram. Agora, mais unida do que nunca, olha, eu nunca vi a OTAN tão rachada. Existem hoje ali muitas coisas a serem acertadas dentro da OTAN, justamente devido a essa ineficiência europeia desde o final da Guerra Fria, onde a Europa passou a se sentir completamente seguro, né? E aí a Ucrânia, a Rússia foi crescendo, a Europa investindo cada vez menos, se garantindo nos Estados Unidos, e hoje a situação que tem é um medo da Rússia. A Rússia é o seguinte, galera, a Rússia é um país gigante, mandou contra a Ucrânia tudo que tinha de melhor e agora tem feito acordos com o Irã, com a China, com a Coreia do Norte, embora a China não está querendo muito se envolver, porque a China tem as suas questões específicas para poder tratar e não quer receber aí embargos do Ocidente. Agora, o Irã e a Coreia do Norte, esses já são países embargados aí mesmo, então estão fazendo negócio. Só para você ter uma ideia, hoje a Ucrânia, que recebeu bilhões de investimentos, hoje falta munição para a Ucrânia, coisa que faltava para a Rússia antes, mas o Putin conseguiu fazer acordos bastante vantajosos com essas ditaduras, como é o Irã e como é a Coreia do Norte, que tem um grande arsenal estocado, porque há muito tempo vivem riscos aí de conflitos. Então o Putin está comprando a preço de ouro, tá? Ou seja, essa guerra também é complicada para o Putin, principalmente se ela continuar. Não é à toa que o chanceler russo fala o tempo todo sobre o Ocidente parar de apoiar a Ucrânia. E eu acredito que é por isso que, inclusive, exista aí algum tipo de proximidade entre russos e, principalmente, o Donald Trump, que, se for eleito, eu não tenho dúvida, a América em primeiro lugar. Ele vai fazer essa guerra terminar e a Ucrânia vai ficar o quê? Chupando o dedo e vai perder cerca de 20% do seu território. Tobias, você acredita que essa guerra pode escalar? De fato, pode ser o início de uma terceira guerra mundial? Talvez você esteja me perguntando aí, né? Bom, eu acredito que não, tá? Porque a terceira guerra mundial, eu acredito que virá, caso venha, pelo lado da China, porque hoje são os dois grandes players que jogam aí o jogo da geopolítica, Estados Unidos e China. A Rússia conseguiu provar com essa guerra que ela é muito, muito menos do que se imaginava. Não conseguiu em 2 anos dominar um país que é vizinho a ela. Não conseguiu. É claro que está na vantagem, é muito maior, o PIB ucraniano é infinitamente menor do que o PIB russo, mas a Rússia conseguiu provar, inclusive tendo que fazer acordos com países
bem menores, fracos, pequenas ditaduras, porque a Rússia não consegue sequer manter a sua própria máquina de guerra com produção local, com produção própria. Ou seja, se algum tipo de conflito mundial vai ter início, eu acho que isso vai vir do lado da China e não do lado da Rússia. A não ser que o Vladimir Putin meta o louco e aí eventualmente uma arma nuclear seja usada em território ucraniano, o que eu também não acredito que vai acontecer. Bom, mas na geopolítica tudo pode acontecer, inclusive nada. E para você saber de tudo que tá rolando, você vai ter que fazer o seguinte, ó. Você clica aqui na logo do canal, se inscreve, badala o sino das notificações, porque eu vou estar aqui para trazer tudo para vocês e analisar. Sinceramente, tomara que no dia 24 de fevereiro de 2025 eu não esteja aqui falando justamente do aniversário de 3 anos desse conflito, que ele possa se encerrar da melhor maneira possível. Eu torço pelo quê? Eu torço pelo povo ucraniano, obviamente. O povo ucraniano foi invadido. A Ucrânia era um país independente e soberano, e está lutando pela sua liberdade e direito de existir contra a tirania russa. Que o povo ucraniano possa encontrar o caminho, possa resistir. Mas com certeza, depois de 2 anos, com 14 milhões de pessoas fugindo do país, eu não tenho dúvida que o povo ucraniano está muito cansado. Ainda mais com todo o apoio ocidental minguando a cada dia. Tempos difíceis para a Ucrânia devem estar para chegar. Mas bem, eu vou estar aqui para analisar e trazer para você. Então não se esquece, clica aqui na logo que está aparecendo e vem pro lado de cá. Tamo junto? Obrigado de coração. Beijo top, fica com Deus. Eu volto no próximo episódio. Fui!